CBN e a Política, com Letícia Gonçalves. Gonçalves, que é o 26º, viu, Letícia? Fernanda, eu ouvi aí você falando, vi que tô na lista. Tá na lista. 2 milhões de sobrenomes Gonçalves. É uma grande família. É uma grande família. Muito legal isso, né? O IBGE trazendo essas informações pra gente. Eu me divirto com isso. Isso é muito legal. Mas, ó... Oi? Perdão, fale um pouquinho mais alto, Lê. É uma curiosidade interessante, sim. E também aumenta o número de possíveis homônimos, né? Porque se você tem um sobrenome muito comum e um primeiro nome também muito comum... Verdade. Né? Sei lá, faço ideia de quantos Letícias Gonçalves não tem aí no Brasil. Verdade, verdade. Eu tinha um ouvinte que era Fernanda Queiroz. Tá aí, tá vendo? Era mini Fernanda Queiroz, né? Hoje ela já deve estar uma mocinha com seus 15, 16, 17 anos, mas ela vinha ao estúdio me visitar porque ela também era Fernanda Queiroz. Coisas do Brasil, enfim. Letícia, vamos falar de política, né? Vamos lá, Fernanda. Rose de Freitas, me conta. Então, já tem algum tempo aqui nos comentários que eu faço aqui no CBN Vitória, no CBN Cotidiano, que eu tenho falado um pouco dos pré-candidatos ao Senado aqui no Espírito Santo, porque ano que vem vão ter 2 vagas em disputa, e tem uma série de pré-candidatos, não quer dizer que vão todos realmente disputar o cargo, mas tem vários nomes aí se colocando como pré-candidatos, querendo se viabilizar como candidatos, e aí nós temos também a ex-senadora Rose de Freitas, do MDB. A Rose era senadora até fevereiro, né? Não, até já, o mandato até 31 de janeiro, né, de 2023. Ela disputou as eleições de 2022, tentou a reeleição, né, naquele ano, não conseguiu. Quem foi eleito naquele ano foi Magno Malta, do PL, e de lá para cá a Rose ficou sem nenhum cargo político eletivo, embora ela não esteja totalmente afastada da vida política. Ela tem um cargo comissionado no Senado desde o início de 2023. Ela é assessora parlamentar do presidente do Senado e ela agora disse que quer disputar o Senado de novo, no ano que vem. Só que qual o problema aí? Ela é o principal problema. Ela está filiada ao MDB e o MDB já tem um pré-candidato ao Senado, que é o prefeito de Cariacica, que é o Clério Sampaio, do qual eu já falei aqui também. O Euclério já se disse disposto, inclusive, a sair do MDB, justamente nas palavras dele, para não ter problema com a Rose, porque a Rose já tinha falado com ele que pretendia disputar o Senado, e o Euclério recebeu o convite mais recente, o destino mais provável do Euclério é a União Brasil, mas esse martelo não está batido ainda. Mas o fato é que hoje o MDB está com 2 pré-candidatos ao Senado, que são o Euclério e a Rose. A Rose diz que está decidida a disputar, que tem o apoio do presidente nacional do MDB, que é o Baleia Rossi. Agora a questão é como que fica aqui no estado. O presidente estadual do MDB é o vice-governador Ricardo Ferraz, que aliás é pré-candidato também ao governo do Espírito Santo. E assim, não é impossível que um partido lance um candidato ao governo e um candidato ao Senado. Aliás, pela letra fria da lei, um partido pode lançar até 2 candidatos ao Senado em ano que tem 2 vagas em disputa, como é o caso de 2026. Mas isso é muito raro, né? Imagina, o MDB não vai lançar um candidato ao governo e 2 candidatos ao Senado. São campanhas caríssimas, dificílimas. E também tem que ceder espaço para outros partidos da coligação. O MDB não vai disputar sozinho. O Ricardo Ferraço, eu questionei na semana passada, ele preferiu sair ali pela tangente, não falar assim, eu escolho o Euclério, eu escolho a Rose, ele como presidente estadual do partido, né? Falar, com o tempo isso vai se acertar, né? Isso vai acabar ficando mais claro no decorrer do tempo. Só que o fato é que a Rose, embora seja um quadro histórico do MDB, não que ela tenha ficado a carreira dela toda no MDB, ela teve algumas passagens pelo Podemos e pelo PSDB, mas majoritariamente ela exerceu os mandatos dela pelo MDB, é uma política tradicional aqui do Espírito Santo. Apesar de ela ter esse histórico no partido, o Ricardo hoje está bem próximo do Euclério. O Euclério, com essa movimentação dele de pré-candidato ao Senado, se colocar como pré-candidato ao Senado, o Euclério já tinha colado ali politicamente, vamos dizer assim, no Ricardo, apoiando o Ricardo como pré-candidato ao governo. Eles estão bem afinados. Ainda que o Euclério saia do MDB, não me parece que essa relação política entre os dois vá mudar. Então o Euclério está mais, aí, digamos, na beira para ser pré-candidato ao Senado. E a Rose está buscando aí esse espaço dentro do partido, diz ela que tem pelo menos, ela diz que o Baleia Rossi, que é o presidente nacional, inclusive é um dos incentivadores dela, de ela disputar o Senado no ano que vem. Agora a questão é se ela vai conseguir
viabilizar essa candidatura. Como eu disse, tem outros tantos nomes também, né? Outros pré-candidatos que querem viabilizar a candidatura ao Senado. Resta saber quem é que vai ficar, no fim das contas, quem vai se manter na corrida e aparecer nas urnas no ano que vem, Fernanda. Disputa boa é assim, Letícia? A gente muitos nomes. Lembrando que a Rose, ela quando foi candidata em 2022, ela contou com o apoio do governador Renato Casagrande. Casagrande era candidato à reeleição para o governo, só que em 2022 só tinha uma vaga, né, em disputa. E a Rose era a candidata da coligação do Casagrande. Ela contou com o apoio do Casagrande e por tabela do Ricardo, né, que era o vice na chapa. Na coligação tinha ali essas 3 candidaturas majoritárias, Casagrande, Ricardo e a Rose. Casagrande e Ricardo foram eleitos no segundo turno. A Rose, né, perdeu para o Magno Malta, ela ficou em segundo lugar naquela eleição. Hoje, eles ainda fazem parte do mesmo grupo político, porque o MDB, né, os principais parceiros aí do governo do PSB, do Casagrande, mas tem outros nomes ali desse grupo que também querem disputar o Senado. O próprio Casagrande deve ser candidato ao Senado, e aí nessa segunda vaga, já são 2 vagas em disputa, né, a segunda vaga do grupo, hoje caminha para ficar pelo Clério, mas tem outros aí na corrida, e um deles é a Rose. É isso. Letícia, vamos falar um pouquinho aí também há pouco, né, a Júlia Afonso apontava aí mudanças nesta lista de traficantes que possivelmente teriam sido mortos durante essa operação aí no Rio de Janeiro nos últimos dias. O que isso significa pra gente, hein? O Estado, que é um símbolo, né, do enfrentamento ao crime organizado e, enfim. Essa questão da mega operação no Rio, ela jogou holofote sobre uma coisa que está presente no dia a dia aí, de quase todo mundo. Aconteceu no Rio de Janeiro, mas, como sempre, quase tudo que acontece no Rio, né, tem uma repercussão nacional e também pelo tamanho da operação que foi, pelas consequências, né? Não é todo dia que se tem uma operação em que mais de 120 pessoas morrem. Imagens muito fortes também, aquelas cenas dos corpos no chão, e isso levou os holofotes para esse problema que existe já tem um bom tempo. E como nós estamos em um ano pré-eleitoral, isso também tem contornos não só para o lado da segurança pública, mas também eleitorais. Coincidentemente ou não, mas eu digo que não é coincidência, as pesquisas hoje mostram que a violência é a principal preocupação dos brasileiros. Durante um tempo, até uns 5 anos atrás, a corrupção liderava isso. Hoje saiu uma pesquisa da Quest recentemente, a corrupção está em 4º lugar. Em primeiro lugar está a violência. Então, é um tema que está na cabeça do brasileiro, é uma preocupação que está na cabeça do brasileiro, não à toa, né? Ninguém inventou isso, porque realmente é um problema da vida real. Então, as pessoas querem soluções, querem que o poder público faça alguma coisa. Tem visto omissão por parte de vários governos. O Rio de Janeiro é um caso principal disso, né? Porque ela tem grandes áreas territoriais dominadas por organizações criminosas. A gente tem a falha institucional do Estado, do governo estadual principalmente, o crime organizado infiltrado nas instituições também, nas próprias polícias. É um problema muito complexo. E as pessoas querem soluções, só que às vezes o que se apresenta são soluções simples para problemas complexos, que obviamente não vai resolver. Só que as pessoas estão tão desesperadas que querem alguma coisa, alguma solução. E os políticos estão ligados nisso, porque querem ou surfar na onda, ou se mostrar como capazes de apresentar alguma solução, ainda que não seja uma solução de verdade. E também, com certeza, eles levam em conta também outras pesquisas recentes. Eu falei aqui da pesquisa da Quest, que mostra que a violência é a principal preocupação do brasileiro, mas teve pelo menos 3 pesquisas também feitas só com moradores do Rio, que mostrou que entre 56% e 59% da população do Rio, da cidade do Rio, aprovou a operação liderada pelo governador Cláudio Castro, do PL, que resultou em mais de 120 mortes lá nos complexos do Alemão e da Penha. Qual a questão? Claro, se os políticos também se mostrassem silêncios, né, de silenciar, se não falassem nada sobre isso, ia ficar assim, mais uma omissão. Aconteceu uma mega operação lá, ninguém fala nada. Mas estão falando, estão se posicionando. Só que, na minha avaliação, também com platitudes, coisas assim, vamos mostrar um serviço simples aqui para chamar a atenção, para a população ver que a gente está ligado nesse tema, mas não necessariamente para resolver. O que a gente teve já? Vai ser instalada hoje, daqui a pouco, estava marcada para 11 horas a instalação da CPI do crime organizado no Senado. Ela já tinha sido proposta e depois que teve a mega operação resolveram instalar. Aliás, os 3 senadores do Espírito Santo vão participar
dessa CPI. Isso. Magno Malta e Marcos Duval como titulares e Fabiano Contarato como suplente. Cada estado tem 3 senadores, ou seja, toda a nossa bancada vai estar lá nessa CPI, como membros titulares ou suplente. E é mais um palco que não necessariamente vai trazer resultados concretos. Aí a gente teve também aqui no Espírito Santo muita preocupação, porque o Espírito Santo, né, faz divisa com o Rio de Janeiro, já passa pela cabeça das pessoas, nossa, vai ter alguma migração, né, vai ter uma migração em massa de bandidos do Rio de Janeiro para cá. O governo do Espírito Santo já falou que não tem nenhum indício, né, dessa possível migração em massa, mas que está monitorando por meio da inteligência das polícias para ver, instalou um gabinete de crise, digamos assim, para dar alguma resposta. Na Assembleia Legislativa, os deputados estaduais nossos tiveram debates acalorados, né, cada um querendo se mostrar o mais defensor da segurança pública ou não. Também teve críticas pelo fato, como eu disse, de a operação ter sido bastante espetacular, com cenas fortes, mas qual é o resultado concreto? Os líderes mesmo, os principais lideranças do Comando Vermelho continuam em atuação, alguns inclusive já estão até presos, mas continuam comandando a organização criminosa de dentro da cadeia, outros não estão na cadeia nem nos complexos da PEN do Alemão, estão vivendo uma vida muito melhor do que presidiários, do que as pessoas que estão lá sendo oprimidas pelo crime organizado. O dinheiro do Comando Vermelho continua circulando. Aliás, saiu recentemente uma reportagem, um artigo no Estadão, que é um jornal de São Paulo, mas que o Comando Vermelho está até expandindo as atividades para São Paulo. O Comando Vermelho, que é uma organização criminosa tradicional do Rio de Janeiro, já está até ameaçando os domínios do PCC, que é uma organização criminosa de São Paulo, lá em São Paulo. Então, assim, o que a gente vê de espetacularização mostra ação, mostra que o governo do Rio, no caso, né, tomou uma atitude, fez, né, está em atividade. Mas qual o resultado prático, efetivo disso? As pessoas que aprovam a operação, claro, elas estão desesperadas, né, não é para julgar. Você está numa situação terrível, de insegurança, vivendo numa comunidade dominada pelo crime organizado. Até a botija de gás que você compra é mais cara porque o monopólio da venda ali é daquela organização criminosa. Eles estão desesperados em busca de soluções. Só que é preciso tomar cuidado com soluções simples para problemas complexos, principalmente em ano pré-eleitoral e eleitoral, porque os políticos vão falar o que for mais simples mesmo, de compreensão para as pessoas, em busca de votos. Mas isso não vai impedir o crescimento do crime organizado. No caso do governador do Rio também, na disputa para o Senado, né? Sim, isso acabou dando uma visibilidade também para o Cláudio Castro e politicamente para ele, considerando que a maioria da população, pelo menos dos entrevistados, né, nas pesquisas que foram feitas aí nos últimos dias, apoiaram a operação, para ele é um saldo positivo eleitoralmente. Mas, como eu disse, fica a questão mais importante, né? Qual é o resultado prático que a gente vai ter de melhoria na segurança pública e de redução dos índices de violência. Entendido. Obrigada, viu, Letícia, pela sua participação e até a próxima terça. Até, Fernanda.